Bom dia! Bem-vindos ao nosso despertar da semana. Espero que vocês estejam bem, renovados e animados para mais uma semana de nossas vidas. Peço então que peguem seus copos com água, coloquem suas intenções de cura na água, que essa água será fluidificada e energizada com essas intenções. Vão se acomodando confortavelmente, de maneira sentada ou deitada, para este nosso momento de conexão, de cura e de bênçãos. Para hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o luto. Ontem foi dia de finados, dia de agradecermos aqueles que fizeram parte da nossa vida e que já partiram para outro plano. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o luto e acho justo eu explanar um pouco sobre a minha história, né? Sobre como eu passei pelo luto. Para quem não sabe, o meu pai fez a partida para outro plano faz 18 anos. E contextualizando um pouquinho, o meu pai, ele era uma pessoa muito presente em casa. Ele trabalhava em casa, a gente tinha empresa que ficava no andar de baixo de casa. E ele sempre foi a casa cheia, sempre foi a alegria da casa. Ele vivia para o trabalho e para a família. E ele nunca ficou doente, nós nunca vimos o meu pai adoecer. E em um dia ele sofreu um ataque fulminante do coração e fez a partida assim, de uma hora para outra. No meu caso foi da noite para o dia, porque eu tinha ido para a praia em um dia anterior, me despedi dele com um beijo, com cosquinhas, e no outro dia, quando eu voltei para Montenegro, eu já vi ele no caixão. E deste dia em diante, para quem já sofreu por essas perdas, por perder alguém que se ama muito, deve saber do que eu estou falando, né? De toda a carga emocional que vem depois dessas perdas. Porque a gente não perde só a pessoa, né? A gente perde tudo que constrói a nossa vida com aquela pessoa. Então a gente tem que sim fazer esse recomeço, enxergar as coisas de outra forma, enxergar a vida diante daquele caos todo. Como a gente vai conseguir andar, né? E de lá até muitos anos depois, eu não tive tempo, não me dei esse tempo para experienciar o luto de fato, para olhar para aquela dor. A gente ia vivendo, ia trabalhando e, como eu disse, a gente não perde só a pessoa, a gente perde toda a estrutura que aquela pessoa faz parte, né? Então, eu sofri pela perda do pai, da segurança. Consequentemente, depois a gente perdeu a empresa, daí a gente perde dinheiro, a gente perde confiança em muitas pessoas, porque, de fato, algumas pessoas acabam se aproveitando, digamos assim, de algumas situações. E, em resumo, a vida vira de cabeça para baixo.
a vida vira um caos. Todas as certezas que a gente tinha, elas vão se dissipando e se dissipam, no meu caso, de uma hora para outra, né? Sem preparação, sem aviso prévio. E foram muitos anos eu empurrando essa dor com a barriga. Foram muitos anos de sofrimento e de vitimismo, porque a gente se acha injustiçado. Por que Deus fez isso comigo, com a minha família? Por que levar ele? Por quê? E a gente fica se redemoinhando nesse vitimismo, nesse sofrimento, nessas dores não curadas, num sentimento de injustiça, de falta. E a gente acaba, falando por mim, que eu acabei regendo a minha vida por muitos anos por essa falta, me sentindo injustiçada. E por mais que eu sempre busquei ir em centros espíritas, me conectar com Deus, porque a gente busca a resposta e um contato. E eu sempre acreditei que a morte não era o fim. Mas eu não conseguia compreender. Eu queria provas, eu queria ver, né? E foram cerca de 13 anos que eu vivi assim. Aí, não só essa perda, como eu me encontrava vivendo e vibrando com essas faltas, com essas injustiças que eu acreditava que tinha sofrido, o que eu atraía para minha vida? Era perda, sim, financeira, os relacionamentos que não fluíam. Tudo na vida vai se encaixando para nos mostrar que sim, que temos que olhar para essa dor. O luto, ele é uma etapa muito importante quando a gente perde alguém que a gente ama, seja um pai, seja uma mãe, um irmão, um filho, um amigo, ou até mesmo um animal de estimação, porque a gente não está acostumado a perder, a gente não quer perder, mas quando a gente começa a compreender o que tem por trás de tudo isso, quando a gente começa a olhar e se abrir, expandir a nossa consciência para entender que sim, aquele acontecimento, aquela perda, ela foi necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E antes de nós virmos para o planeta Terra, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Mas a gente não se lembra. E dói, não digo que a minha dor é maior que a sua dor. Cada um sabe a dor que carrega. E não tem essa comparação. Não existe comparar uma dor com a outra. A minha dor é diferente da dor da minha mãe, das minhas irmãs, da sua. Mas é importante a gente olhar para essa dor, viver essa dor, permitir que o sofrimento tome a gente, para a gente começar a compreender e buscar caminhos e alternativas para sanar essa dor. E por que eu estou contando tudo isso? Confesso até que quando me veio para falar sobre o luto e para expor, de certa forma, um pouco da minha história, me veio muita insegurança, né? Porque vem o nervosismo, vem o relembrar de toda essa história, né?
mas é importante, principalmente porque os 13 anos seguintes da partida do meu pai, eu vivi essa sombra. E a gente não precisa viver tanto tempo nesse vitimismo, nesse sofrimento, nessa dor. A gente pode encurtar o caminho. Sim, se permitir sofrer, se permitir sentir aquela dor, se permitir se conhecer novamente, porque quem a gente é com essa nova situação que se apresenta? Quem nós somos sem as pessoas ao nosso redor? Isso exige autoconhecimento, porque a gente precisa se reconhecer e se reconectar com nós mesmos, principalmente com a nossa força interna, de sabermos que somos capazes de enfrentar esses desafios, mesmo que ainda com o coração partido. E foi depois de 13 anos, mais ou menos, que eu comecei a me abrir para isso. E graças a Deus, foi colocado no meu caminho muitas pessoas, terapeutas, que graças a Deus me tiraram daquele lugar ali de dor. Lembro como se fosse hoje, primeiro dia que eu fui ser atendida pela Karen, da Anatomist, o quanto ela me auxiliou, o quanto ela me fez enxergar o outro lado dessa dor. Posteriormente, ela me indicou para o Felipe, do Espaço Luz. E lá sim, que eu consegui compreender em energia que sim, que a consciência não parte, a consciência não morre. O que morre sim é o corpo físico. E a partir do momento que eu consegui o que eu almejava de contato, porque eu queria ter provas, né? Pra quê? Se todas as conversações que eu tinha em oração, eu já sentia que meu pai escutava, que muitas vezes ele me respondia, mas o meu mental não me permitia sentir a energia dele. E o quanto isso foi importante para minha caminhada. Essa abertura de sentimentos, essa abertura de consciência, para compreender que sim, nada acontece por acaso, não existe injustiça divina, só existe a justiça divina. E se eu tive que passar por tudo isso, se a minha família passou por tudo isso, a sua família pode ter passado, tem um motivo maior. Certa vez, em outra terapeuta que eu me atendi, ela disse o seguinte, que um dos propósitos do desenlace do meu pai era me abrir para a espiritualidade. E olha que lindo isso! Até após a sua partida, ele estava me auxiliando. E eu tenho certeza que ainda me auxilia. Porque no meu desenvolvimento mediúnico, quando eu comecei a me abrir para psicografar, a primeira carta que eu recebi foi do meu pai. Depois disso eu recebi algumas outras, né, também dele. E eu lembro que em uma delas dizia assim, que eu não precisava ter medo de me abrir para o amor e de amar alguém, porque ninguém ia me abandonar, assim como ele não me abandonou. E foi depois dessa carta
que energeticamente eu modifiquei e mudei algumas chaves internas para abrir o meu coração. Acho que alguns meses depois, que sim, que eu conheci o Felipe, que eu consegui me abrir de fato para o amor, para doar o amor e receber o amor. Então, eu digo a vocês que muitas vezes a gente pensa que perdeu a pessoa, a gente só perdeu o físico. A consciência, ela existe ainda. E essa consciência, assim como meu pai me auxilia e já me auxiliou em tantas questões desde sua partida, os entes queridos de vocês ainda estão aí, auxiliando vocês, presentes em momentos importantes, porque a consciência ela não morre. E quando você sente aquela saudade, chega às vezes assim parece que o coração está apertado, de fato, torcido. Converse com o seu ente querido. Diga para ele quanto foi importante a presença dele na sua vida. Se existe algum perdão para ser pedido, se existe alguma falta que você gostaria de ter mais daquela pessoa, explane a ela, mentalmente ou verbalmente. Essa energia chegará a ela. E com certeza, as sincronias do universo vão mostrando a você as respostas que você pede. Seja em sonho, seja em algum diálogo mental, em alguma emoção, alguma música que você escute, que você relembre daquela pessoa. Abra o seu coração, mas principalmente compreenda que a consciência não morre e que essa dor que a gente sente, ela faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa descoberta interna. Porque essa encarnação, ela representa um segundo ou algum milésimo de segundo por toda a nossa eternidade. E o meu objetivo de falar isso para vocês é para que vocês não estendam essa dor, essa falta. Enxerguem a passagem da pessoa que você ama como algo natural da vida, mas principalmente tenham essa consciência de que vai haver o reencontro. E quando me perguntam, mas tu vê? Às vezes até a minha mãe pergunta, como é que foi? Como é que ele estava? Muitas vezes não é preciso ver. É abrir o nosso coração para sentir. E quando a gente sente a presença, meu Deus, não tem como explicar. É só tu ter a certeza de que aquela pessoa tá ali. E vem o choro, vem aquela vontade de abraçar, mas a gente não consegue abraçar, mas no coração da gente a gente abraça. E a gente sente todo o amor. Só digo, ai, que saudade, que saudade, que saudade. Porque a gente tem saudade, sentir saudade é natural. E enquanto a gente lembra, enquanto a gente sente a saudade, é saudável.
O que não é saudável é a gente se aprisionar na dor e na falta. Porque no momento em que a gente se aprisiona, a gente larga e esconde todas as chaves do nosso coração, da nossa prosperidade, da nossa saúde, da nossa vida. E essas chaves escondidas a gente não consegue mais abrir a porta para sair dessa prisão. Então tenham a certeza de que esteja onde estiver essa consciência de alguém que você ama, ela te escuta. E você também pode escutá-la no seu coração. Abra o seu coração para isso. Independente da sua crença religiosa. Abra o seu coração para sentir. Porque o amor a gente também não vê, mas a gente acredita e a gente sente. Por que poderia ser diferente com esse ente querido? O amor é energia e ela é emanada. E ela não erra endereço. Outra questão importante para a gente conversar e se conscientizar é de a gente aproveitar efetivamente as pessoas que estão à nossa volta. Não deixar para dizer eu te amo depois. Não deixar aquele abraço para trás. Não criar desavenças com quem a gente ama. Não ir dormir de mal com a pessoa que a gente ama. A gente não sabe o dia de amanhã. Vamos aproveitar a nossa encarnação e as pessoas que estão presentes na nossa vida com a nossa presença e o nosso amor. Se você ama, diga que ama. Abrace, beije, curta a pessoa. Porque a gente percebe que muitas vezes, quando alguma pessoa faz a partida, ficam muitas pendências. Eu, graças a Deus, não tive essa experiência de ter pendências com a partida do meu pai. Porque eu tenho certeza que ele sabia o quanto eu amava ele. E eu tinha certeza do quanto ele me amava. Não tinha brigas. Tinha às vezes umas encheções de saco, assim, normal. Eu tinha 20 anos. Mas a gente se dava muito bem. Era muito bom estar na presença dele. Mas eu sei que há casos que a gente não consegue ter uma relação como a gente gostaria e que ficam pendências de pedidos de perdão, de rever algumas palavras malditas. Então tenham essa consciência de que se você ama a pessoa que está ao seu lado, não crie motivos para essas pendências. Aproveite as pessoas com quem você convive da melhor maneira possível, com amor, com alegria, com dedicação, com leveza.
Ame mais. Deixe o seu ego de lado. Porque o ego quer ter razão, o ego quer fazer apontamento. Aceite como a pessoa é. Ame, cure as relações com o seu amor. E mais uma vez, envie amor também para quem não está mais aqui, compreendendo que tudo acontece por um motivo maior, compreendendo que a consciência, ela não morre, compreendendo que sim, que quando você precisa muitas vezes, essa consciência ela pode estar perto de você. Talvez não no momento que você deseje, queira, mas no momento que é possível. Mas que sim, que as sincronias do universo, elas vão mostrando a você que independente da distância física, essa consciência, muitas vezes ela pode estar perto de você. Então abra o seu coração para sentir. E caso você ainda viva nesse sofrimento de falta, de perda, nessa dor, busque ajuda. Não hesite em buscar ajuda. Porque a liberdade que a gente tem, que a gente experiencia depois de olhar para essas dores, essa liberdade é o amor e é as coisas dando certo em todas as áreas da sua vida. Então aproveite também esses acasos ruins para se trabalhar, para se cuidar, para se olhar, para se curar principalmente. Então eu espero ter auxiliado vocês com esse breve relato sobre a minha passada pelo luto. Eu espero de coração que vocês consigam se curar e sentir essa liberdade, sair dessa areia movediça de dor. Há muita vida lá fora, há muitos ganhos nos esperando. A gente não precisa ficar focado só nas perdas, nas dores. Se abram para viver e para experienciar todas as coisas boas que estão à espera de vocês. E para finalizar essa parte, eu vou ler só um trechinho de uma das últimas cartas que eu recebi do meu pai e peço que vocês fechem os olhos e imaginem como se fosse o seu ente querido falando isso para você. Porque eu tenho certeza que todas as pessoas que partem esperam e desejam para nós. Começa não, né? Eu vou ler só uma parte. Eu sinto muito. Eu nunca quis te fazer chorar. Mas saiba que a cada lágrima derramada nessa vida virão 10 sorrisos, dos mais sinceros e profundos, de pura felicidade e alegria. É isso que desejo e sempre desejei a ti. Então que, sim, que a cada lágrima que a gente derrama, a gente consiga
reverter e reverberar em 10 sorrisos nas nossas vidas. Peço então que vocês fechem seus olhos, se conectem com toda essa luz e esse amparo que recebemos, emanando toda a luz, todo o amor, aquelas pessoas que fizeram parte das nossas vidas, que fizeram a passagem para outro plano. Emanem todo o seu amor, seu agradecimento e peçam aos seus guias, seus mentores, seus anjos da guarda, que lhe tragam toda essa força, toda essa cura, toda essa liberdade para as suas vidas. Liberdade de ver a felicidade, de sentir a felicidade, de sentir o amor e de sair desse aprisionamento de dor. Respirem profundo e completamente. Amado Deus Todo-Poderoso, amado Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, Divino Criador de tudo que é, gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, gratidão pela minha vida, por todas as oportunidades de crescimento e desenvolvimento do meu ser. Gratidão, Senhor, a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, por toda a saúde, toda a proteção, pelo alimento de cada dia, por todo o conforto. Gratidão pelas oportunidades de trabalho, de estudo, por todas as bênçãos e benevolências que recebemos diariamente da fonte. Gratidão infinita. Jesus, divino e amado Mestre, eu entrego a Ti, Senhor, o meu dia, a minha vida. Te entrego, Senhor, as minhas aflições, os meus anseios, as minhas vitórias e a minha gratidão. Te entrego, Senhor, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meus pensamentos e o meu coração. Jesus, amado Mestre, fazei-me sempre um instrumento de vossa paz, vossa luz, vosso amor, vossa bondade e vossa verdade. Graças a Deus. Respirem mais uma vez, profundo e completamente. Senhor, emane sua luz, o seu amor, a sua cura aos corações em sofrimento. Que todos os anjos de cura possam estar presentes nos lares das famílias que neste momento sofrem por alguma perda. Senhor, esteja presente nos corações dessas pessoas, trazendo toda a compreensão, curando todas as feridas. Ajuda, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração a relembrar apenas dos momentos felizes, dos momentos de alegria e principalmente do amor. Esse amor que é infinito, que não termina com o desenlace físico. Envia, Senhor, o nosso amor a todos os entes queridos, a todas as pessoas que já fizeram a passagem.
conforta o coração de quem fica, trazendo a consciência maior do crescimento, do desenvolvimento, da força interna para seguir adiante a vida com leveza, com amor, com felicidade. Desperta a consciência dessas pessoas que estão passando por este sofrimento, trazendo toda a compreensão necessária de que essa dor, essa perda, ela é tão passageira. Faz, Senhor, com que no coração dessas pessoas reste apenas o amor e a gratidão pela vida daqueles que já passaram por ela. Senhor, abençoa também os hospitais, os enfermos, trazendo toda a sua luz, a sua cura, tirando dos corações o desespero, o medo, as faltas. E também aqueles que já fizeram a passagem, enviando toda a luz para que estes encontrem seus caminhos de evolução como espírito. Amada Mãe Maria, seus anjos de luz reverberem seu amor a todo o planeta Terra, abrindo seus portais de luz para que toda essa dor, todo esse sofrimento sejam encaminhados, que reste nos nossos corações apenas o amor, apenas a gratidão. Respirem profundo e completamente, emanando do seu coração toda essa luz e todo esse amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, rezadores, filhos de Deus, agora e na hora de nossa vitória e ascensão na luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, rezadores, filhos de Deus, agora e na hora de nossa vitória e ascensão na luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, rezadores, filhos de Deus, agora e na hora de nossa vitória e ascensão na luz. Amém, Jesus, Maria, José. Respirem mais uma vez, profundo e completamente, sentindo todo o seu corpo, mexendo devagarinho
os dedos das mãos, os dedos dos pés. No seu momento, pode abrir seus olhos, podem tomar a sua água. Eu espero que vocês estejam bem e que estejam com o coração aberto para todo esse amor e toda essa cura nos seus corações. Uma abençoada semana a todos nós. Gratidão profunda.